Existe uma cena famosa no cinema que marcou milhões de pessoas. No momento decisivo do filme Matrix, o personagem Neo descobre algo perturbador. A vida que ele acreditava ser real, na verdade, era um sistema invisível, moldando tudo ao seu redor. Durante anos, ele viveu dentro de um roteiro que não percebeu. E quando a verdade aparece, surge uma pergunta que muda tudo. E se aquilo que você acredita ser sua realidade for apenas um programa? Agora imagine essa pergunta voltando para você. E se a maior parte do que você acredita ser nunca tivesse sido realmente escolhido por você? Imagine por um instante que a identidade que você passou anos defendendo, suas reações, seus medos, suas certezas sobre si mesmo, possa ser apenas um roteiro silencioso que começou a ser escrito muito antes de você perceber que estava vivendo dentro dele. Talvez isso soe desconfortável no início, mas também pode ser uma das descobertas mais libertadoras que alguém pode fazer na vida. Muitas pessoas passam décadas tentando entender por que repetem certos caminhos. Prometem a si mesmas que desta vez será diferente, que não vão cair no mesmo padrão, que não vão reagir da mesma forma. E ainda assim, em algum momento, percebem que estão novamente no mesmo lugar emocional, o mesmo tipo de conflito, a mesma sensação de sabotagem, o mesmo pensamento que surge como um eco antigo dizendo silenciosamente: você é assim. E então nasce uma pergunta que raramente é feita em voz alta: se eu realmente escolho quem sou? Por que tantas partes da minha vida parecem acontecer no piloto automático? O biólogo celular Dr. Bruce Lipton trouxe uma revelação que muda completamente a forma como entendemos a mente humana. Segundo suas pesquisas em epigenética e comportamento, cerca de 95% das nossas ações, decisões e reações emocionais são guiadas pelo subconsciente. Isso significa que a maior parte do que fazemos diariamente não nasce de uma escolha consciente. São programas mentais rodando em segundo plano, moldados por experiências antigas, memórias emocionais e crenças que foram absorvidas ao longo da vida. Lipton descreve esse funcionamento de maneira muito simples. O subconsciente funciona como um piloto automático biológico. Enquanto acreditamos estar no controle da nossa história, existem scripts invisíveis operando silenciosamente dentro de nós. Talvez, ao ouvir isso, algo dentro de você reconheça essa sensação. A frustração de perceber que certos pensamentos aparecem antes mesmo que você consiga evitá-los. A experiência de reagir de uma maneira que depois parece estranha, como se não tivesse sido exatamente uma escolha consciente. A sensação de carregar padrões emocionais que parecem mais antigos do que a própria vontade de mudá-los. Muitas pessoas vivem anos tentando modificar apenas as circunstâncias externas, mudam de ambiente, mudam de rotina, mudam de relacionamento, mas continuam encontrando as mesmas emoções voltando de formas diferentes. E isso pode gerar uma sensação silenciosa de cansaço interior, como se a vida estivesse repetindo capítulos de uma história que nunca termina. Joe Dispenza explica algo que ajuda a entender esse fenômeno. Quando um pensamento surge repetidamente, acompanhado pelas mesmas emoções, o cérebro começa a criar circuitos neurais estáveis. Esses circuitos se tornam caminhos automáticos. Com o tempo, eles passam a formar aquilo que chamamos de personalidade. Em outras palavras, aquilo que acreditamos ser quem somos pode, na verdade, ser apenas um conjunto de pensamentos e emoções repetidos tantas vezes que o cérebro passou a tratá-los como padrão. A personalidade, então, se transforma em um hábito. Mas existe algo extraordinário escondido dentro dessa descoberta. Se a personalidade é formada por padrões repetidos, ela também pode ser transformada quando novos padrões começam a surgir. Isso significa que aquilo que você chama de identidade talvez não seja uma estrutura rígida, talvez seja algo muito mais maleável do que fomos ensinados a acreditar.
E então surge uma pergunta profunda. Uma pergunta que pode mudar completamente a forma como você enxerga a própria vida. E se aquilo que você chama de eu for apenas um eco de experiências antigas e não a sua verdadeira consciência? Talvez a maior descoberta não seja aprender a mudar quem você é. Talvez seja perceber que, em algum lugar dentro de você, sempre existiu algo muito maior do que os pensamentos que passam pela sua mente. Algo silencioso, algo que observa, algo que nunca foi programado. E é exatamente nesse ponto que começa a verdadeira transformação. Existe um momento curioso na vida em que começamos a perceber algo estranho dentro da própria mente. Pensamentos surgem o tempo todo. Alguns são leves, passageiros. Outros são pesados, insistentes. Alguns parecem até familiares demais, como velhos conhecidos que retornam todos os dias para repetir a mesma história. E sem perceber, muitas pessoas passam anos acreditando que esses pensamentos são quem elas são. Como se cada ideia que aparece dentro da mente fosse uma revelação da própria identidade, como se a voz interna que comenta tudo fosse a própria essência do ser. Mas existe uma armadilha silenciosa nesse processo. O cérebro humano possui uma habilidade extraordinária. Ele cria narrativas constantemente. Cada experiência vivida, cada memória, cada emoção sentida é rapidamente organizada em uma história que tenta explicar o que está acontecendo. Essa história vai sendo repetida dentro da mente até parecer verdade absoluta. Eu sou assim, eu sempre fui assim. Isso acontece comigo. Aos poucos, essas frases deixam de ser apenas interpretações momentâneas e passam a parecer definições permanentes da própria identidade. A mente começa a agir como um narrador que nunca se cala, explicando tudo, interpretando tudo, concluindo tudo. E quando esse narrador fala por muito tempo, começamos a acreditar que ele somos nós. A neurociência oferece uma explicação interessante para esse fenômeno. O cérebro tende a economizar energia, criando caminhos automáticos para pensamentos que se repetem frequentemente. Quando uma ideia aparece muitas vezes, acompanhada pelas mesmas emoções, os neurônios começam a se conectar com mais facilidade naquele mesmo padrão. Com o tempo, esse caminho mental se torna tão familiar que o pensamento surge sozinho, quase como um reflexo. É como um disco riscado que continua repetindo a mesma música, mesmo quando ninguém pediu para ouvi-la novamente, e então acontece algo sutil. Quando um pensamento aparece repetidamente, a mente chega a uma conclusão quase automática. Se isso volta tantas vezes, então deve ser verdade. Deve ser quem eu sou. Mas a repetição não prova a verdade. A repetição apenas mostra condicionamento. Muitos pensamentos que parecem revelar quem somos são, na verdade, ecos de experiências antigas. São frases que ouvimos muitas vezes. São interpretações que fizemos em momentos de dor. São conclusões emocionais que ficaram registradas dentro da mente e continuam se repetindo porque o cérebro aprendeu aquele caminho. Joe Dispenza descreve esse processo dizendo que o cérebro adora familiaridade. Ele prefere repetir o que já conhece, mesmo quando aquilo não traz felicidade. O conhecido, para o cérebro, parece seguro. E assim, surgem pensamentos que aparecem todos os dias, como se fossem parte da identidade da pessoa. Mas existe um pequeno experimento mental que pode revelar algo surpreendente. Imagine observar sua mente durante apenas 1 minuto. Sem tentar mudar nada, sem tentar controlar nada, apenas observar. Pensamentos começam a surgir, um depois do outro, ideias aleatórias, lembranças, preocupações, pequenas histórias internas, e então surge uma pergunta quase inevitável. Se você consegue observar seus pensamentos, quem é aquele que observa? Esse pequeno detalhe muda completamente a forma de entender a mente, porque o pensamento aparece. Mas algo dentro de você percebe que ele apareceu. O pensamento passa,
mas algo dentro de você continua presente. Esse algo não muda na mesma velocidade dos pensamentos. Ele permanece silencioso, como uma presença constante por trás de todas as experiências mentais. Uma metáfora simples ajuda a visualizar isso. Imagine o céu em um dia movimentado. Nuvens atravessam o horizonte o tempo todo. Algumas são densas, escuras, outras são leves e quase transparentes. Às vezes o céu parece completamente coberto. Às vezes ele parece aberto e luminoso, mas o céu nunca é feito de nuvens. As nuvens passam, o céu permanece. Pensamentos são como essas nuvens atravessando a mente. Alguns são pesados, alguns são leves, alguns parecem durar mais tempo, mas nenhum deles define aquilo que observa tudo isso acontecer. Talvez o maior erro invisível que carregamos seja acreditar que somos as nuvens, quando na verdade sempre fomos o céu que as observa passar. Existe um período da vida que quase ninguém lembra com clareza, mas que silenciosamente moldou grande parte daquilo que hoje chamamos de identidade. Um período em que a mente ainda não possuía filtros críticos, não questionava, não analisava profundamente, apenas absorvia. Entre o nascimento e aproximadamente os 7 anos de idade, o cérebro humano opera predominantemente em um padrão chamado ondas θ. Esse estado cerebral é muito semelhante ao estado hipnótico. É um estado de profunda abertura no qual a mente registra experiências com enorme intensidade emocional. Nesse período, a criança observa o mundo como se estivesse gravando tudo ao seu redor. As palavras dos adultos, o tom de voz das conversas, as expressões de aprovação ou desaprovação, as emoções presentes dentro de casa. Cada pequena experiência se transforma em uma referência silenciosa sobre como a vida funciona, sobre o que significa ser amado, sobre o que significa ser rejeitado, sobre o que é seguro, sobre o que é perigoso. E aos poucos, essas experiências começam a formar algo que a criança ainda não percebe, mas que mais tarde será chamado de crença. Dr. Bruce Lipton descreve esse processo de forma muito direta. Durante essa fase da vida, o subconsciente está praticamente aberto, como um sistema que recebe informações sem questionar. A criança aprende principalmente por observação e repetição. Ela observa o comportamento das pessoas ao redor e, naturalmente, começa a imitar esses padrões. Assim, crenças profundas vão sendo instaladas sem que exista qualquer decisão consciente. Algumas dessas crenças são positivas e fortalecedoras. Outras, no entanto, nascem de momentos difíceis, interpretações emocionais ou frases que foram repetidas muitas vezes. Às vezes, uma experiência aparentemente simples se transforma em uma conclusão profunda dentro da mente de uma criança. Um comentário dito em um momento de irritação, uma sensação de rejeição em uma situação específica, um ambiente onde o medo, a escassez ou a insegurança estavam sempre presentes. Esses momentos podem ser registrados como verdades silenciosas sobre a vida. Com o passar dos anos, essas verdades deixam de ser lembranças conscientes e passam a funcionar como programas automáticos. A pessoa cresce acreditando que está reagindo livremente à realidade, quando muitas de suas reações já foram moldadas por interpretações formadas décadas antes. É aqui que aparece um dos paradoxos mais dolorosos da vida adulta. Muitas pessoas passam anos tentando mudar aquilo que acontece fora delas. Buscam novos ambientes, novas oportunidades, novos relacionamentos, novas rotinas. Existe um desejo sincero de transformação, mas ao mesmo tempo continuam operando com os mesmos programas internos que foram instalados na infância. O resultado pode ser confuso. As circunstâncias externas mudam, mas certas experiências emocionais continuam voltando de formas diferentes. A pessoa muda de cenário, mas encontra novamente sensações familiares, conflitos parecidos, inseguranças semelhantes, dúvidas que parecem surgir sempre nos mesmos momentos da vida.
E então surge aquela sensação difícil de explicar, como se a vida estivesse repetindo capítulos de uma história antiga. Alguns sinais desse roteiro inconsciente aparecem de maneira sutil. Relacionamentos que seguem padrões semelhantes ao longo dos anos. Ciclos financeiros que parecem repetir a mesma dinâmica. Reações emocionais que surgem automaticamente diante de determinadas situações. Medos que aparecem antes mesmo de existir uma ameaça real. Em muitos casos, não se trata de falta de força de vontade. Trata-se da presença silenciosa de programas mentais que continuam ativos no subconsciente. Uma analogia ajuda a visualizar essa dinâmica com clareza. Imagine alguém dirigindo um carro, acreditando que está escolhendo livremente o caminho. A pessoa segura o volante, decide acelerar, muda de faixa, escolhe virar à direita ou seguir em frente. Tudo parece uma decisão consciente. Mas existe um detalhe que passa despercebido. O sistema de navegação do carro foi programado muito tempo atrás e, silenciosamente, ele continua sugerindo as mesmas rotas. A pessoa sente que está escolhendo o caminho, mas o destino já estava sendo direcionado por um mapa criado décadas antes. De certa forma, algo semelhante acontece dentro da mente humana. Muitas decisões parecem nascer no momento presente, mas são influenciadas por interpretações registradas muito cedo na vida. Interpretações que continuam operando no fundo da mente como um sistema automático. E talvez a pergunta mais importante comece a surgir exatamente aqui. Se grande parte desses programas foi instalada quando você ainda não tinha consciência suficiente para escolhê-los, então quem seria você além desses programas? Essa pergunta começa a abrir a porta para uma descoberta profundamente libertadora. Em algum momento da vida, uma percepção silenciosa começa a surgir dentro de muitas pessoas. Não é uma revelação barulhenta, não chega como uma resposta imediata. Surge lentamente, quase como um sussurro da própria consciência, a percepção de que talvez exista uma diferença entre aquilo que acontece dentro da mente e aquilo que realmente somos. Durante muito tempo parece natural acreditar que pensamentos e emoções definem completamente a identidade. Quando um pensamento surge dizendo "eu não sou capaz", a sensação é de que essa frase revela uma verdade sobre quem somos. Quando uma emoção de medo aparece, parece que ela representa nossa natureza. Mas existe algo profundamente transformador quando alguém começa a perceber que pensamentos são eventos que surgem na mente, e não necessariamente definições permanentes da identidade. Essa distinção cria uma mudança silenciosa, porém poderosa. A mente programada funciona como um sistema de reações automáticas. Ela responde com base em padrões que foram repetidos muitas vezes. Ela reage de acordo com memórias emocionais antigas. Ela reproduz caminhos mentais que o cérebro já conhece bem, mas a consciência possui uma capacidade diferente. A consciência consegue perceber esses padrões. Essa capacidade de observação muda completamente a dinâmica interna. Porque quando um padrão é percebido, ele deixa de operar completamente no escuro. Durante muito tempo, muitos pensamentos surgem no modo automático. Eles aparecem e imediatamente são seguidos por emoções e comportamentos. Mas quando um pensamento é observado, quando ele é reconhecido como um padrão mental, algo começa a acontecer no cérebro. O circuito automático perde parte de sua força. A repetição inconsciente começa a enfraquecer. A neurociência descreve esse processo de forma interessante. Quando um padrão mental é trazido para a consciência, o cérebro começa a ativar regiões relacionadas à atenção e à autorregulação. Esse processo interrompe momentaneamente o fluxo automático das reações habituais. É como se a luz fosse acesa em um quarto que durante anos funcionou no escuro. Joe Dispenza costuma explicar que a mudança começa exatamente nesse ponto. No momento em que uma pessoa percebe que não precisa reagir imediatamente a cada pensamento que surge, existe um pequeno espaço entre o estímulo e a resposta. E dentro desse espaço
existe algo extraordinário, a possibilidade de escolha. Essa escolha não aparece como um esforço brusco ou uma tentativa de controlar a mente à força. Ela começa como uma presença consciente, um instante de percepção, um momento em que a pessoa percebe o pensamento, reconhece a emoção associada a ele e observa o padrão com clareza. Quando esse processo acontece repetidamente, algo interessante começa a ocorrer dentro do cérebro. Novos caminhos neurais começam a surgir, caminhos associados a estados emocionais diferentes, percepções diferentes, interpretações diferentes da realidade. Existe também um fenômeno descrito em estudos sobre o cérebro e o coração, chamado coerência emocional. Quando pensamentos conscientes começam a se alinhar com emoções mais estáveis, como gratidão, presença ou serenidade, o sistema nervoso entra em um estado de maior equilíbrio. Nesse estado, o cérebro se torna mais aberto à criação de novas conexões neurais. A mudança interior, então, deixa de ser apenas uma ideia abstrata e começa a se tornar um processo biológico real. Aos poucos, aquilo que antes parecia automático começa a se tornar mais consciente. Uma reação que antes surgia imediatamente passa a ser percebida antes de se manifestar. Uma emoção que antes dominava completamente a mente passa a ser observada com mais espaço interior. Pequenos momentos de clareza começam a aparecer no meio de pensamentos que antes pareciam inevitáveis. Essa transformação raramente acontece de forma dramática. Ela costuma ser silenciosa, gradual, como uma mudança na direção de um rio que durante anos seguiu sempre o mesmo caminho. Uma metáfora ajuda a visualizar esse processo com delicadeza. Imagine um jardim que cresceu sozinho durante muitos anos. Plantas surgiram espontaneamente. Algumas flores apareceram naturalmente, mas também cresceram ervas que ocupam espaço, caminhos que se tornaram confusos, áreas que ficaram densas e difíceis de atravessar. Durante muito tempo, esse jardim simplesmente existiu da forma como se formou. A mente humana funciona de maneira semelhante. Durante anos, pensamentos e emoções cresceram de forma automática. Muitos deles nasceram de experiências antigas, interpretações formadas na infância, repetições emocionais que se fortaleceram ao longo do tempo. Mas existe um momento em que algo muda, a consciência desperta. E nesse momento, é como se alguém finalmente entrasse nesse jardim com atenção verdadeira. Pela primeira vez, torna-se possível observar o que está crescendo ali, o que ocupa espaço, o que floresce naturalmente, o que já não precisa continuar existindo. Nesse instante, surge algo que antes não existia: intenção. E com a intenção nasce uma possibilidade silenciosa, mas profundamente transformadora, a possibilidade de cultivar dentro da mente aquilo que realmente deseja crescer. Existe um momento no caminho interior em que ciência e espiritualidade começam a apontar para a mesma direção. Durante muito tempo, essas duas áreas foram tratadas como se estivessem separadas. A ciência, observando o cérebro, os neurônios, os circuitos mentais. A espiritualidade, falando sobre consciência, presença e essência. Mas quando a investigação se aprofunda, uma descoberta começa a surgir. Talvez ambas estejam descrevendo o mesmo fenômeno por linguagens diferentes. Esse fenômeno envolve uma distinção silenciosa que poucas pessoas percebem ao longo da vida: a diferença entre personalidade e essência. A personalidade é construída, ela se forma a partir de experiências vividas, memórias emocionais, interpretações do mundo e padrões aprendidos. Cada encontro, cada desafio, cada momento de alegria ou dor deixa pequenas marcas dentro da mente. Aos poucos, essas marcas vão moldando a maneira como uma pessoa pensa, reage, sente e interpreta a realidade. É assim que surge aquilo que chamamos de identidade psicológica. Mas existe algo curioso nesse processo. Mesmo quando pensamentos mudam, emoções mudam, crenças mudam.
Existe uma presença que permanece, algo que observa cada uma dessas mudanças acontecendo. Essa presença silenciosa não parece ser construída da mesma forma que a personalidade. Ela não depende de experiências externas para existir. Ela simplesmente percebe o fluxo da vida acontecendo. Muitas tradições espirituais chamam essa presença de consciência. Quando alguém começa a perceber essa distinção, surge um paradoxo interessante. Durante muito tempo, a tentativa de transformação pessoal acontece tentando melhorar a própria personalidade. A mente tenta se ajustar, se corrigir, se aperfeiçoar. Existe um esforço interno constante para se tornar uma versão melhor de si mesmo, mas muitas vezes esse esforço parece não produzir mudanças duradouras. A razão pode ser mais simples do que parece. Em muitos casos, quem está tentando consertar o sistema é o próprio sistema, a mesma identidade condicionada, tentando remodelar a si mesma. É como um personagem dentro de uma história tentando reescrever completamente o roteiro enquanto ainda acredita ser apenas aquele personagem. Essa dinâmica cria uma sensação de luta interior. Pensamentos tentando controlar outros pensamentos. Emoções tentando suprimir outras emoções. A mente tentando disciplinar a própria mente. Mas algo muda quando surge uma nova percepção. Transformação profunda não começa tentando modificar o personagem mental. Ela começa quando alguém percebe que talvez não seja apenas esse personagem. Existe um momento silencioso em que uma pessoa percebe algo muito simples e, ao mesmo tempo, muito profundo. Pensamentos podem ser observados. Emoções podem ser percebidas. Reações podem ser vistas enquanto acontecem. E se algo pode ser observado, isso significa que existe um observador. Nesse instante, a relação com a mente começa a mudar. Pensamentos continuam surgindo, mas já não parecem tão definitivos. Emoções continuam passando pelo corpo, mas deixam de ser vistas como verdades absolutas sobre quem a pessoa é. Surge um espaço interno que antes parecia inexistente. Dentro desse espaço, a mente deixa de ser uma prisão invisível e começa a se tornar apenas uma parte da experiência humana. Uma metáfora antiga ajuda a compreender esse momento com clareza. Imagine alguém vivendo dentro de um sonho. No meio do sonho, tudo parece completamente real. As emoções são reais. Os cenários são reais. Os acontecimentos parecem definitivos. O personagem dentro do sonho acredita ser exatamente aquilo que está vivendo. Mas, às vezes, algo curioso acontece. A pessoa desperta dentro do próprio sonho. Esse fenômeno é conhecido como sonho lúcido. O cenário continua existindo. As pessoas continuam no sonho. A história continua acontecendo. Mas algo mudou. Agora existe consciência. Agora existe a percepção de que o personagem do sonho não é a totalidade da identidade. Algo semelhante pode acontecer no despertar da consciência na vida cotidiana. Os pensamentos continuam surgindo, as emoções continuam passando pelo corpo, os acontecimentos continuam se desenrolando no mundo externo. Mas a pessoa começa a perceber que não é apenas o personagem mental que interpreta tudo isso. Existe algo maior, algo que observa, algo que permanece presente antes, durante e depois de cada pensamento. E quando essa percepção começa a se tornar clara, a identidade deixa de parecer uma estrutura rígida. Ela começa a ser vista como um processo em constante movimento, algo que pode se transformar, evoluir e se reorganizar ao longo da vida. Talvez seja exatamente nesse ponto que muitas pessoas começam a sentir uma liberdade que antes parecia impossível. No processo de despertar interior, existe um momento muito silencioso. Ele não chega como um evento dramático. Não aparece como uma revelação súbita que transforma tudo em um instante. Ele surge de maneira sutil, quase imperceptível no início. Um momento em que a pessoa começa a perceber algo profundamente simples. Aquilo que ela sempre chamou de identidade talvez nunca tenha sido uma estrutura fixa.
Durante anos, muitos pensamentos pareceram permanentes. Certas emoções pareciam fazer parte da própria natureza. Algumas histórias internas pareciam definitivas. Mas, quando a consciência começa a observar esses padrões com mais clareza, algo curioso acontece. Aquilo que parecia sólido começa a revelar sua verdadeira natureza: movimento. A identidade que defendemos com tanta convicção muitas vezes é formada por camadas de experiências, crenças e interpretações acumuladas ao longo da vida. São histórias que começaram a se formar na infância, reforçadas por experiências posteriores e repetidas tantas vezes que passaram a parecer verdades imutáveis. Dr. Bruce Lipton explica que nossas células respondem constantemente ao ambiente ao redor e, principalmente, às percepções que temos desse ambiente. Não é apenas o que acontece fora que influencia o corpo, é a forma como interpretamos o que acontece. A biologia responde às percepções da mente. Essa ideia muda completamente a forma de olhar para a vida. Se a percepção muda, a biologia também pode começar a mudar. Lipton costuma usar uma analogia muito interessante para explicar isso. Uma célula funciona como um sensor inteligente. Ela percebe o ambiente ao seu redor e ajusta seu comportamento de acordo com essa percepção. Se o ambiente parece seguro, ela cresce e se desenvolve. Se o ambiente parece ameaçador, ela entra em um estado de proteção. Algo semelhante acontece dentro da mente humana. A forma como interpretamos a realidade cria um ambiente interno que influencia profundamente nossas emoções, nossos comportamentos e até mesmo processos biológicos dentro do corpo. Quando a percepção começa a mudar, novas possibilidades internas começam a surgir. Neville Goddard descreveu esse fenômeno de outra maneira, mas apontando para o mesmo princípio. Ele dizia que a imaginação consciente permite que uma pessoa assuma novos estados internos de ser. E quando um estado interno é sustentado com consistência, não apenas como pensamento, mas também como sentimento, a experiência externa começa lentamente a refletir esse novo estado. Isso não acontece como mágica. Não é um processo instantâneo. É uma reorganização gradual da forma como a mente percebe a realidade. Com o tempo, pensamentos que antes pareciam inevitáveis começam a perder força. Emoções que antes dominavam a experiência interior começam a surgir com menos intensidade. Antigos padrões deixam de parecer tão sólidos, e então algo importante começa a se revelar. Talvez a verdadeira liberdade nunca tenha estado em controlar cada pensamento que surge na mente. Talvez ela comece no momento em que a pessoa deixa de lutar contra esses pensamentos e passa a observá-los. Quando um pensamento é observado com consciência, ele deixa de ser uma ordem invisível que dirige o comportamento. Ele passa a ser apenas um evento passageiro dentro da mente, como uma nuvem atravessando o céu. Ela aparece, ela se move e eventualmente desaparece. O céu continua presente antes, durante e depois da nuvem. Talvez a consciência humana funcione da mesma maneira. Pensamentos vêm e vão, emoções surgem e passam, histórias internas aparecem e desaparecem. Mas algo dentro de você permanece presente, observando tudo isso. E quando essa percepção se torna clara, a identidade deixa de parecer uma prisão fixa. Ela começa a se revelar como algo vivo, em constante transformação. Talvez a pergunta mais importante não seja mais quem eu sempre fui. Talvez a pergunta comece a mudar. Se seus pensamentos não definem quem você é, quem você poderia se tornar ao escolher com consciência aquilo que começa a cultivar dentro de si? E se você gostou desse conteúdo, se inscreva e me conta nos comentários se fez algum sentido para você. Até a próxima!